Salve, salve, queridos alunos! Que bom que nós estamos aqui para mais uma aula de ciências naturais. E hoje, nós iremos falar sobre calor. Seja bem-vindo ao canal Ita Ciência. Aqui você sabe mais. Bem, vamos então dar início ao nosso conteúdo de hoje, né? Ciências naturais. Lembrando que esse conteúdo calor está relativo ao conteúdo do 7º ano. Nós já tivemos uma aula falando sobre temperatura. Eu vou deixar aqui o link para você se direcionar diretamente para essa aula, caso você ainda não tenha assistido. É uma aula importantíssima para que você consiga dominar o conceito de calor e temperatura. Mas e o que é calor? Nós podemos pensar. Aí aqui diz assim, que calor é uma temperatura transferida de um corpo em virtude unicamente de uma diferença de temperatura. Então repara, olha, calor, né? Calor é a energia transferida de um corpo para outro, tá certo? Então nós temos que entender bem claro isso. Para que haja uma transferência de calor, precisa ter dois corpos, tá certo? E aí a gente vamos tentar entender como é que acontece essa troca de calor, né? Que seria essa troca de energia? Então, eu tenho o corpo quente, né? E aqui o corpo frio. É exatamente nessa variação de temperatura que vai promover a transferência de energia. Da onde é que vai partir a energia? A energia vai partir do corpo quente em sentido ao corpo frio. Então, pensa comigo. Imagine uma água que está muito quente, tá certo? Aí você pega uma jarra de água fria e vai misturar com essa água quente. A água quente vai transferir energia para a água fria e com o passar do tempo eles vão atingir um equilíbrio. E aí nós temos aqui, nós chamamos de água morna. Então essa é a troca de energia. É importante a gente entender quais são os tipos de calor. Nós vamos ter dois calor especificamente que nós iremos estudar aqui. Nós temos o calor sensível e olha, grave bem isso. O calor sensível, ele é representado pela letra C minúscula. O que seria calor sensível? É a relação, né, que vai lhe dizer quanta calor seria necessário para que uma substância aumente a temperatura. E olha, observe, ela só vai simplesmente aumentar a temperatura. Ela não irá mudar de estado físico. Quando você coloca uma barra metálica no fogo, o que acontece com a barra? Ela vai aquecer, vai aumentar a temperatura dessa barra. Não é isso? Porém, ela vai continuar no estado sólido. Ela não vai deixar de ser uma barra metálica, mesmo que esteja no fogo há alguma quantidade de tempo. Ela simplesmente vai aumentar a temperatura. É o que acontece quando nós colocamos uma panela no fogo. O que acontece? Aquela metal da panela vai aumentar a temperatura, porém a panela continuará sólida. Já o outro calor que nós precisamos conhecer é o calor latente. Olha, diferentemente do calor sensível, que apenas ocorre variação de temperatura, no calor latente há mudança de estado. No gelo aqui, o que está acontecendo? Está mudando de estado, tá certo? Então, o calor latente tem a ver com essa mudança de estado, ou seja,
a temperatura não vai variar. O que vai variar é o seu estado físico. Então, olha, compreendendo, nós temos calor sensível, que há variação de temperatura, e nós temos calor latente, que há variação do estado físico. Grave bem essas duas informações, porque nós vamos precisar bastante dela, tá certo? E aí, quando a gente pensa no calor sensível, a gente vai ter essa equação aqui. Nós vamos explicar o que significa cada parte dessa equação, porque é exatamente aqui que você vai aplicar os seus conhecimentos. Lembrando que calor sensível, o que está ocorrendo é uma variação de temperatura. O estado da substância continua a mesma. Então vamos entender aqui a fórmula, o que é que representa cada um. Olha, a quantidade de calor recebida é representada pela letra Q. Já a letra M aqui na fórmula, nós temos que é a grandeza massa, que é representada em grama. Já o C é o calor específico, e esse calor específico é dado em cal dividido por grama vezes Celsius. E por último, o ΔT. Toda vez que em ciência, em matemática, você vê uma letra sendo antecedendo a ela um delta, um símbolo grego delta, significa variação. Como é o T representa temperatura, então nós temos aqui variação de temperatura. Fique bem atento a essa informação. Então eu tenho aqui a minha fórmula do calor sensível, que nós apelidamos carinhosamente de quimacete, que eu posso colocar com o calor específico em evidência. Vai ficar que calor específico vai ser igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então aí nós temos o calor sensível. Essa é a equação que você irá usar para responder as questões, tá certo? Nós precisamos conhecer essa equação. E nós temos a outra, que é o calor latente, que é essa daqui, ó. O L aqui vai ser o calor latente. Então, calor latente é igual a quantidade de calor recebida dividido pela massa. Então, lembre-se, calor latente vai ter variação do estado da matéria. A temperatura continuará a mesma coisa, porém, haverá mudança no estado da matéria. Grave bem essa informação, viu? Mas, querido, vamos tentar entender aqui como é que ocorrem as trocas de calor. Nós vimos que para ter troca de calor precisa de dois corpos, né? Um quente e o outro frio. Ou seja, uma variação de temperatura entre dois corpos. Vamos agora então entender quais são esses tipos de troca. A primeira troca que nós temos aqui, nós temos a convenção. O que seria a convenção? Ó, é a transferência de calor que ocorre em fluido que apresenta diferença de temperatura em seu conteúdo. Quando é fornecido calor a um fluido, forma-se uma corrente convectiva que transmite o calor até que todo o fluido entre em equilíbrio térmico. A próxima troca de calor é a irradiação. A irradiação é a transferência de calor realizada por meio de ondas eletromagnéticas. Todo corpo que se encontra em temperatura diferente de zero troca calor em formas de ondas eletromagnéticas constantemente com sua vizinhança. E a última forma de troca de calor, nós temos a condução. Olha, repara só.
o que seria a condução, né? É a transferência de calor mediante ao contato entre a superfície de dois corpos ou mais corpos que se encontram em temperaturas diferentes. Vamos tentar ver aqui para a gente perceber a diferença dessas trocas de calor. Repara, ó, aqui nós temos uma fogueira, né? Nós temos uma fogueira. Nessa fogueira, o rapaz colocou uma barra, um espeto. O que aconteceu? Essa barra metálica irá aumentar a sua temperatura e o calor que está sendo emitido pelo fogo aqui passará para a barra e chegará à mão da pessoa. Então, repara, há uma condução, certo? Já a radiação é o calor que se transfere pelo espaço. Ou seja, quando o gato aqui, ele está sentado próximo da fogueira. E o que acontece? Está sendo irradiado um calor, né? E esse calor está aquecendo o corpo do gato. Viu o quê? Radiação. E por fim nós temos convecção. Onde é que está acontecendo aqui? Uma panela de café no fogo. O que é que vai acontecer? Repare que ela está tampada. Então dentro da panela que está sendo aquecida pela chama, irá ter um rodízio de ar frio e ar quente até que seja atingido o equilíbrio, a convecção, ou seja, calor proveniente da chama é transferido pela circulação da água. Lembre-se que a água aqui está tampada e vai continuar esse vapor de água circulando dentro dessa panela, fazendo com que toda a água fique aquecida. Então percebeu o que seria troca de calor? Então repara, olha, vamos tentar recapitular aqui. A gente já viu que existe dois tipos de calor: calor latente e calor sensível. E agora nós vimos que existe três tipos e forma de troca de calor: convecção, radiação e condução. Ou seja, nós estamos em constante troca de calor com o ambiente. Então vamos para um exercício aqui para que nós consigamos se familiarizar com o conceito das equações. Repara só, a questão diz assim: no preparo de uma xícara de café com leite são utilizados 150 ml ou 150 gramas de café a 80 graus Celsius e 50 ml, 50 gramas de leite a 20 graus Celsius. Qual a temperatura do café com leite? Ou seja, olha, um está a 80 graus, o outro está a 20 graus. Quando eu misturo os dois, qual vai ser a temperatura? Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó, olha. Então, olha, quantidade de calor do café mais a quantidade de calor do leite é igual a zero. Qual foi a quantidade de calor do café? Qual foi a quantidade de calor do leite? Precisamos descobrir, né? Bom, então repara, ó, massa do café vezes calor específico do café vezes variação de temperatura mais massa do leite vezes calor específico do leite vezes variação de temperatura, que vai ser igual a zero. Tudo isso vai ser igual a zero. Olha, repara. E a questão me deu todas essas informações. Olha, me deu a massa do café? Me deu. Tá aqui, ó. 150 gramas. Me deu o calor específico do café? Sim. 1 cal dividido por grama vezes Celsius. A variação de temperatura do café me deu? Me deu, tá aqui, ó, 80 graus. Aqui, ó, a massa do leite me deu? Me deu. Tá aqui, 50 gramas. O calor específico do leite me deu? Me deu, 1 grau. E a variação de temperatura? Também me deu. Então agora é só eu pegar e
trocar os valores. Olha, 150 gramas, né? Vezes 1, vezes temperatura final, menos 80, mais 50, vezes 1, vezes temperatura final, menos 20, que vai ser igual a 0. Aí o próximo passo é fazer as multiplicações, correto? Ó, 150 vezes TF vai dar 150 TF, menos 150 vezes 80 dá 12.000. Fiz esse lado aqui, agora eu vou para o outro lado, mais 50 vezes TF dá 50 TF, 50 vezes 20 dá 1.000. Isso tudo aqui somado vai dar 0. Continuando aqui, ó, 150 TF, vou pegar e vou somar com esse TF aqui que são igual, né? Então, ó, 150 TF mais 50 TF vai dar 200 TF, né? Isso é 150 mais 50. 12.000 mais 1.000 dá 13.000. 13.000 vai ser igual a 0. Logo, eu posso inverter, porque eu quero TF sozinho. Então, ó, TF, ele não tá, o 200 aqui não está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter que TF vai ser igual a 13.000 dividido por 200, chegando a minha temperatura final a 65 graus Celsius, que é exatamente a letra A. Agora, você percebeu que para eu achar a resposta, eu fiz cálculo? Nas questões que você tem que fazer, você também precisa fazer os cálculos. Porque ao fazer os cálculos, você estará dominando o conteúdo e exercitando a aprendizagem. E por isso eu vou deixar aqui para vocês exercícios para você responder aqui nos comentários, tá certo? Eu quero a sua participação. Então qual é a questão que vem aqui, olha? A primeira, pergunta simples. Quais são as 3 formas de propagação de calor? A gente falou aqui as formas de propagação de calor. Quais são? Segunda questão. Quais são os 2 tipos de calor? Olha, ficou fácil, hein? Coloca aqui nos comentários quais são as 3 tipos de propagação falado nessa aula. E a questão número 3 tem dizendo assim, olha. Um copo de vidro contém 100 gramas de água a temperatura de 25 graus Celsius. Ao ser colocado no interior de uma geladeira, verifica-se que após alguns minutos a temperatura é de 10 graus Celsius. Considerando a capacidade térmica do vidro desprezível, a quantidade de calor cedida pela água do copo no interior da geladeira é igual a... Essa é a aula de hoje, falando sobre calor. Você irá responder nos comentários as últimas questões. Muito obrigado porque você assistiu essa aula até aqui. Lembre-se de deixar seu comentário, curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Pois lembre-se, no canal Itaciência, você sabe mais.